Insegurança alimentar é a falta de acesso permanente e regular a alimentos de qualidade e quantidade suficiente para uma vida saudável. E quando a gente começa a pensar em vida saudável, a gente começa a entender que a gente está falando dos alimentos de origem mais natural, ou o que a gente chama de alimentação mais fresca. O que a gente encontra hoje, muitas vezes não é a falta de acesso ao alimento, mas é um alimento de baixa qualidade nutricional. Hoje é muito comum você chegar, seja num local mais simples ou de um poder aquisitivo maior, e você vai ver que a quantidade de alimentos de baixa qualidade nutricional é muito grande. O Brasil, as pessoas têm uma confusão muito preocupante. Quando você fala em segurança alimentar, você não está falando necessariamente que uma pessoa está passando fome, mas sim que ela está se alimentando mal. Você tem no Brasil, hoje, a obesidade matando mais do que a desnutrição. Mais uma pessoa obesa pode ter insegurança alimentar. Então, quando você olha, em todos os níveis sociais, você encontra a obesidade como um problema muito severo. E o Brasil preocupa ainda mais porque a gente tem uma obesidade, não é do produto de alto valor nutricional, é do alimento de baixo valor nutricional, ultraprocessado, desse alimento muito industrializado. Isso preocupa muito. Isso aumenta muito, por quê? Porque mais do que simplesmente ter o alimento à disposição, as pessoas precisam desenvolver o hábito de comer comida saudável, né? A própria história do Marujo Popeye foi uma campanha do governo americano para estimular a criança a comer espinafre, porque o espinafre era saudável, tinha muito ferro, tinha muito ácido fólico e dava força e poder. Essa é a história do Popeye. Então, nós temos grandes desafios, não só de disponibilidade, de conseguir levar o alimento para as pessoas, como ajudar as pessoas a terem uma dieta mais equilibrada e mais saudável. Infelizmente, a praticidade, o mundo moderno, é muito mais fácil para as pessoas hoje procurarem se alimentar com uma coisa mais fácil, que já está pronta, já está processada, do que necessariamente procurar fazer alguma coisa. E isso é uma coisa que, com o passar do tempo, cada vez a gente tem mais hábitos. Hoje o Brasil é um dos países com maior índice de obesidade do mundo, e a nossa alimentação está muito ligada à alimentação americana. Por quê? Porque a alimentação muito ligada ao que é mais tóxico para o corpo e para o cérebro, que é a alimentação ultraprocessada. O acesso aos alimentos crus, aos alimentos mais menos processados, ele passa por diversos processos e uma grande dificuldade. E isso acaba incorrendo porque quanto mais essa pessoa está comendo um alimento de uma origem, né, ou tem essa instabilidade, a dúvida se vai ter acesso ao alimento ou não, e isso acaba gerando um processo de maior sedentarismo, né, porque a pessoa passa a comer mal e ela passa a ficar mais sedentária, e isso acaba gerando no contrassenso a obesidade. Então, como eu brinco muitas vezes com o meu paciente, o paciente pode estar obeso e desnutrido, o paciente pode estar obeso e desidratado. E eu vejo, com uma larga experiência na Amazônia, como a gente encontra hoje uma obesidade maior do que a desnutrição. Porém, todas essas pessoas têm uma insegurança alimentar, porque quando têm acesso ao alimento, comem muito. Então a gente tem que ter um olho muito cuidadoso em conseguir criar mecanismos para que as pessoas tenham acesso a alimentos saudáveis e criarem hábitos saudáveis para combater essa coisa terrível que é a insegurança alimentar.